Fala galerinha do 8º ano, segue mais um vídeo aí de ciências e agora a gente vai falar sobre o reino protista, que é referente às páginas 45 até a 48. Características gerais do reino. São seres eucariontes, ou seja, suas células apresentam membrana nuclear, podem ser autótrofos, que realizam fotossíntese, ou heterótrofos, que não realizam. São seres que podem ser unicelulares, apresentam uma única célula, ou pluricelulares, que apresentam mais de uma célula. Podem ser seres aquáticos também. Os representantes do reino protista são os protozoários e as algas. Os protozoários são heterótrofos e as algas são autótrofas. Como é que a gente faz para separar os protozoários? O critério de classificação para separação dos protozoários é a forma de locomoção. Eu tenho 4 formas aí. Os flagelados, que são aqueles que se locomovem por meio de flagelos, no caso é o Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas. Tem os ciliados, que se locomovem através de cílios, que é o caso do paramécio. Tem os risópodes, que se locomovem por pseudópodes. Esses pseudópodes, pseudo significa falso, e pod significa pés, que é o caso das amebas. E os esporozoários, que não possuem estrutura de locomoção, que é o caso do plasmódio, que é o protozoário causador da malária. Então aqui ó, eu tenho essas formas de locomoção. Então aqui eu tenho flagelo, aqui eu tenho os cílios, que em maior quantidade e menor em tamanho, e aqui os pseudópodes, que é a modificação da membrana plasmática. E aqui eu tenho o esporozoário, que é quando ele não tem forma de locomoção, e aqui eu tenho o mosquito da malária. Então, o plasmódio ficará dentro do intestino do mosquito e o indivíduo, ao ser picado, libera, né, esses protozoários na corrente sanguínea do indivíduo. Então, eu falei com vocês, né, sobre a ameba, que ocasiona uma doença chamada de amebíase, e as doenças causadas por protozoários são chamadas de protozooses, né? Então aqui eu tenho a amebíase, a giardíase, a malária, a doença de Chagas, a leishmaniose e a toxoplasmose, que são as mais comuns, né? Então, o princípio básico das protozooses é tomar cuidado com os vetores, que é no caso da malária e da doença de Chagas. Na malária é um percevejo, da doença de Chagas é um percevejo e da malária é um mosquito. Amebíase e giardíase, a gente também deve tomar cuidado em relação à higienização dos alimentos e da água e sempre procurar um local com saneamento básico, ou seja, com condições básicas de higiene, água tratada, esgoto tratado, pavimentação de ruas. Toxoplasmose é através de fezes de cães e gatos, né? Então a gente tem que ter cuidado com a higienização do ambiente aonde os felinos costumam, né, defecar, principalmente urinar. A leishmaniose, a gente deve tomar cuidado com o mosquito causador da doença, né? Então a gente tem que controlar os vetores, assim como a doença de Chagas e a malária, né? Então, como é que a gente consegue fazer isso? Colocando telas em portas e janelas, repelente, né? O inseticida. Então, existem essas outras formas de você fazer o controle desses vetores, que são esses agentes que transmitem a doença. Agora, falando dos protistas autótrofos, a gente vai falar sobre as algas, né? Então, as algas e suas classificações. As algas clorófitas também são chamadas de algas verdes. Algas rodófitas, que são chamadas de vermelhas. Feófitas, também chamadas de algas pardas. Crisófitas, algas douradas. E aqui eu coloquei separadinho, né, as algas pirrófitas, que elas ocasionam... Deixa eu botar aqui para vocês. Elas ocasionam um fenômeno chamado de eutrofização das algas, ou também conhecido como maré vermelha. O acúmulo dessas algas, né, com a distribuição de matéria orgânica, faz com que essas algas se reproduzam em grande quantidade e liberem toxinas na água, fazendo com que ocorra a morte de peixes, né, contaminando essa água, tá? Então as algas pirrófitas são
as causadoras da maré vermelha ou da eutrofização das algas. Então, voltando aqui, ó, eu coloquei aqui para vocês as algas que a gente falou no slide anterior. Bom, galerinha, vídeo simples, rápido. Espero que vocês consigam ter um pouquinho aí de entendimento sobre o reino protista. Beijos!